Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e nesse vídeo aqui a gente vai fazer o quê? Passar a resolução do exercício 1, tá? Um gabarito, mas lembrando que não existe só uma maneira de desenhar o fluxo. Pode ser que eu, analista Letícia, desenhe de uma maneira, a minha colega tenha alguma diferença, mas pode ser que os dois jeitos estão certos, tá? E como eu disse também no vídeo passado, aqui é só uma situação hipotética, né? Então a gente não tem, às vezes a gente tem algumas perguntas e quer saber, ai, mas o técnico, ele é da mesma empresa, ou é terceirizado, ou é outra empresa, vai ser ente externo ou interno, né? Infelizmente a gente não tem como tirar essas dúvidas, né? Mas aí isso daí eu acho ótimo quando vocês têm essas dúvidas e pensam nisso, que é exatamente isso que vocês vão estar sempre perguntando ali à equipe de processos com assessores desenhar, tá? Então, vamos lá. Aqui, né, a primeira informação que tinha lá no nosso exercício, qual era? Era dizendo que tinha o evento, né, iniciava aqui com a necessidade de atendimento e finalizava com o atendimento realizado. Então aqui eu fiz o quê? Desenhei, né, a primeiro iconezinho ali, eu sabia que o inicial, aí coloquei o rótulo, necessidade de atendimento. E no final eu sabia que ele ia ser o quê? Atendimento realizado. Coloquei o rótulo, né? Colocar o rótulo nos eventos iniciais e final. Aqui também me dizia que eu lendo primeiro todo o texto, né? Eu achei 3 atores, né? Cliente, atendente e o técnico. Aí eu imaginei, né? Deve ser uma empresa de tecnologia ou de telefonia, algo assim. Então ele vai ter o atendente e o técnico lá daquela empresa e tem um cliente, que é um ente externo, né? Que vai estar ali fazendo essa solicitação. Então eu criei essa piscina separada, tá? Com o cliente, né? Coloquei cliente. E a outra piscina, que eu nomeei lá processo de atendimento, e separei em 2 raias, que é o atendente e o técnico, né? A do atendente fica ali em cima primeiro, porque é a primeira atividade que aparece ali é a dele, tá? E aí pronto, aí eu vou vendo as outras informações aqui que me deu, né? Disse que a primeira atividade aqui seria solicitar atendimento, né? E aí eu coloquei lá que era o cliente, coloquei lá na raia do cliente. E aí o atendente abre a ficha, escrevi, abrir ficha de atendimento já na piscina, na outra piscina, e abrir ficha de atendimento, sendo, né, o atendente que estaria fazendo aquilo. O próximo, atendente faz um subprocesso de testagem. Então, aquela tarefa ali eu transformei em subprocesso, escrevi que era o processo de testagem, né? Tem gente que, ai, como é que faz esse processo de testagem? Não, aqui a gente não tem essa informação, né? Por enquanto, mas eu identifiquei que é um subprocesso, aí eu sei que o atendente vai ter que fazer algumas atividades ali naquele subprocesso para poder seguir, né? Algumas atividades ali de teste para poder seguir, certo? Então aqui nós vamos identificar porque não deu essa informação, né? Na vida real, a gente sim iria atrás de entender como é que seria esse subprocesso, tá? Aí depois que a atendente faz o teste, vai funcionar ou não vai funcionar? Aqui diz se funcionar, atendimento realizado. Então eu coloquei ali, finalizou com atendimento realizado, ok, tá? Porque ele conseguiu resolver aquilo dali, o próprio atendente. Ótimo. Se não funcionou os testes que o atendente fez, diz que vai identificar a prioridade de atendimento, né? E depois diz que tem 2 tipos de prioridade, emergencial e normal. Então, ali eu abri 2 caminhos, tá? Porque a normal, ele não iria precisar fazer nenhuma atividade. Aí ele segue direto aqui pro agendar a visita técnica, tá? Então você pode, eu abri o gateway, né, e coloquei 2 caminhos, normal e emergencial. O normal, ele não precisa ter, viu, atividades ali entre o gateway e outro, né? Pode ser um que não tenha nada, porque ele não vai fazer nenhuma atividade. No caso, se for do normal, eu não preciso elevar a prioridade de atendimento, verificar o técnico, vai ser normal, tá? E no emergencial, aí aqui no exercício, né, disse o quê? Que se fosse emergencial,
ele ia elevar a prioridade de atendimento. Então, eu escrevi ali, né? E tem dizendo que o prazo, quando for emergencial, é 12 horas. Então, eu criei esse evento intermediário, né, de tempo, certo? Dizendo prazo de até 12 horas, né? As atividades que vêm depois, aí significa que eu tenho que fazer até 12 horas, tá? Então, essa aqui de verificar o técnico, eu tinha que fazer ela até 12 horas, tá? Por quê? Porque é emergencial, tá? E aí depois sinalizar sistema de chamados. E essas duas estão com esse engrenagenzinha, porque indica que é uma tarefa que é automatizada, que é um sistema que faz, que não precisa de nenhum ator humano realizando, tá? Então, ela é automática, ok? Então, isso porque estava aqui identificado aqui no exercício, beleza? Aí, depois disso, né, diz que o técnico aí vai agendar, ou que o atendente vai agendar a visita técnica. E o próximo, ele já ia dizendo que o técnico iria realizar a visita, né? O atendente vai agendar e o técnico vai realizar. Aí eu já desci lá a atividade, identifiquei que essa atividade está lá na raia do técnico que ele vai fazer, ok? E até coloquei o símbolo lá de manual, né? Porque ele vai fazer essa visita presencial, né? E seria manual, não usaria nenhum sistema, tá? E ele também informa aqui que depois dessa visita, o atendente iria verificar, né, se esse resultado do serviço ele foi satisfatório ou não, se funcionou ou não funcionou, certo? Aí eu coloquei, né? Eu disse que ele ia verificar, porque tem aqui dizendo no exercício, atendente verifica o resultado do serviço. Aí escrevi, verificar resultado do serviço. Abri essa decisão, porque ou vai funcionar ou não vai. Se funcionar, atendimento realizado. Se não funcionar, ele vai remarcar a visita, porque se o teste não deu certo, o primeiro atendente não deu certo, ou às vezes o atendente tem que voltar, aí não finalizou o serviço, aí ele tem que remarcar uma visita, né? E a gente já tem uma atividade ali de agendar uma visita. Para eu não ter que trazer essa seta ali toda e voltar, né, pro passar ali, eu uso o quê? Eu uso o link, né? É uma boa prática a gente utilizar esse evento intermediário de link. Então, eu crio o evento preenchido porque está enviando no meio lá ele, né, remarcar a visita, e ele vai seguir exatamente onde tiver o outro de link, que não vai estar preenchido a seta, né, que significa que ele está recebendo, ok? E ali ele termina com o atendimento realizado. Eu, né, visualizei que o desenho do fluxo, uma opção seria essa. Me perguntaram já também, né, em outros cursos, mas aí quem verifica o resultado do serviço é o atendente mesmo? Não é o técnico que tem que dizer que sim e que não? Ou é o cliente que vai dizer, tem que voltar para ele, né? Bom, aqui não informou, né? Não especificou exatamente se isso ou não, mas na vida real, como eu já disse, se a gente fosse perguntar, poderia ser, né? Que quem ia verificar o resultado do serviço e responder se aprovou ou não seria o cliente. Ele iria voltar lá para a raia lá de cima, né? Mas nesse caso aqui, né, eu visualizei aqui dessa maneira, tá? Também eu acho que me perguntaram dessa parte aqui de elevar a prioridade de atendimento, verificar técnico, sinalizar o sistema. Mas eu não faço, eu não agendo a visita também para o normal, né? Eu não teria que colocar aqui nessa linha aqui do normal, onde não tem nenhuma atividade. Se eu colocar aqui, fica entendido que para o emergencial eu não tenho que agendar a visita, entendeu? Por isso que eu coloquei depois, né? A única diferença é porque a visita que quando eu agendei, se eu vim de um caminho emergencial, eu fiz isso em até 12 horas, ou então até 12 horas eu já cheguei, no máximo em 12 horas eu vou já agendar a visita, entendeu? Provavelmente. E o normal não vai ter essa prioridade. Pode ser que ele demore um dia, dois, três. Aqui também não está dizendo o normal quanto tempo que geralmente ele leva, né? Na realidade, se a gente pudesse perguntar aqui ao atendente se tem essa média de prazo, ele respondesse, a gente poderia colocar também, ok? Bom, essa foi a resolução aqui desse primeiro exercício, tá? Como é que foi aqui para vocês? Vocês acharam fácil ou não? Quem está fazendo a primeira vez, né, vai às vezes achar uma dificuldade
completamente normal, tá? Vai se perder, eu vai esquecer alguma coisa? Gente, mas tudo isso é prática, tá? Também, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, né? Pode estar lá, como eu disse, enviando, entrando em contato lá para o e-mail que eu vou deixar aqui junto com os materiais do curso, beleza? Bom, é isso. E a gente ainda fica para o próximo vídeo, que é um exercício prático, outro exercício prático, tá? Para a gente treinar mais um pouquinho, ok? É isso, obrigada e até o próximo vídeo.